Quem você está de frente hoje, hein, Gabi? Ei, Silvio, tô de frente hoje com um profissional que coleciona campeonatos. O atleta Emerson, o Sheik. Ele sabe fazer gols, muitos gols, e foi com eles que conseguiu deixar para trás uma infância de fome e medo para ganhar fortuna e transformar-se em ídolo de torcidas de todas as cores. No Brasil, ele é querido pelos rubro-negros do Rio, pelos alvinegros de São Paulo, pelos tricolores cariocas e ainda tem fãs de olhos puxados no Oriente e admiradores endinheirados nos países árabes. Emerson também joga no campeonato de polêmicas. Já teve que explicar à justiça por que tem 2 certidões de nascimento e mais algumas coisinhas que ele, como sempre, dribla com maestria. Você ainda tem a macaquinha? Tem em De casa. que tamanho ela tá? Ela tem mais ou menos uns 60, 70 centímetros. Vai crescer muito mais? Cresce um pouco mais. Quanto? Chega a 1, mais ou menos. Ela chama, como é que é? Kuta? Kuta. Esse nome? É preta, em hebraico. Ah, e olha aqui, pelo que eu li, foi toda foi elaborada essa vinda, essa macaquinha na sua vida, não foi? Foi. A chegada da Kuta, ela veio através de um projeto que eu participava na comunidade da Rocinha, no Rio. E eu andando pela comunidade, eu vi um morador que tinha uma da mesma espécie, que é uma prego. E essa não legalizada, a Kuta sim, é. E ele tinha um relacionamento com um animal que me encantou. E daí eu pensei, pô, todo mundo tem um cachorro, um gato, esse cara tem um macaco. Aí comecei a ver, a pesquisar na internet e achei bacana a Kuta. E ela é Comprei. boa companhia mesmo? Ela precisa de cuidados, né? Como todos os outros animais, mas ela precisa de cuidados especiais. Por quê? Porque é um animal silvestre e a gente tem que ter um cuidadinho a mais com ela. Eu sei que você a alimenta com frutas, basicamente frutas. Sim, frutas, verduras, mamadeira, adora leite. E gosta de colo? Muito, dorme às vezes junto. Você tá sem namorar ultimamente. A macaca não atrapalha? Pra sair pra jantar às vezes. Sem a macaca. Sem a macaca. Ô, Sheik, deixa eu te falar um negócio. O Tite tá testando você como armador? Você tá se dando bem como armador. Pelo menos andou se dando nesses últimos dias. Pois é. Eu tô perguntando porque eu fiquei imaginando assim, será que isso é o Sheik montando exatamente para não ter aquela disputa? Você estava aí, doce fagueiro, belo e fagueiro, né, trabalhando bem para burro, de repente chegou o Pato, que faz a mesma coisa que você, tá ali guerreiro também. Pode ser que ele esteja já te passando, porque você está se dando muito bem. Pois é, ali a gente tem 4, 5 vagas para 7 atletas. E todos eles podem executar aquelas funções. E o Tite ele vem testando vários jogadores, né, para que no momento certo ele coloque. Por quê? O campeonato é longo, são vários campeonatos, são competições diferentes, vai precisar de todo mundo. Mas é bom sempre agradar o treinador. É? É bom, porque ele pode contar e sabe que pode colocar numa posição que não é a minha e eu posso executar bem. Você foi muito bem. O grupo, ele vem se destacando, né? E desde a Libertadores de 2012, o nosso discurso é que não tem uma estrela. Existe um grupo de jogadores... Mas você foi a estrela naquela final. Eu tive a felicidade de marcar os gols, diria assim. Mas se o Emerson não marcasse, certamente outro atleta marcaria. A vinda do Pato, eu imagino que vocês se deem super bem. Mas profissionalmente dá um desconforto, uma insegurança ver alguém do tamanho do Pato também e vem e ele joga na sua mesma posição? Não, eu acho que isso é bacana, porque você sempre tem que estar no seu limite. E ele é um querido, é gente boníssima, um excelente profissional. Eu acho que tem espaço para todo mundo jogar. Mas é lógico que... Dá uma segurança. É um jogador da posição, ou seja... Mas eu acho que é bacana, é bom para o Corinthians, bom para o Tite, é bom para nós mesmo, porque são várias competições e vai precisar de todo mundo. Ou seja,
Eu acho que a chegada dele agrega, fortalece ainda mais a equipe. Essa história do Vasco, sua possível ida para o Vasco, tinha algum tipo de fundamento ou saiu do nada? Eu não tenho certeza porque não fui procurado por ninguém, tampouco o clube falou alguma coisa, meu empresário nem tocou no assunto. E eu estou satisfeito no Corinthians, eu tenho uma identificação com o clube absurda. O torcedor tem uma afinidade com o torcedor que eu não tive em nenhum clube que eu passei. E eu tenho um contrato até o final do ano com o Corinthians, ou seja, eu quero cumprir meu contrato, eu tenho 34 já. E o meu desejo é encerrar minha carreira no Corinthians. Nós somos mesmo maravilhosos. O Ronaldo me disse que nunca sentiu nada parecido em clube algum, como a sensação de jogar para a torcida corintiana. O meu maior sonho era jogar no Maracanã e vestir a camisa do Flamengo. E eu realizei esse sonho. Para mim não tinha nada maior do que aquilo. 90 mil torcedores, né, gritando, até chegar no Corinthians. É mesmo? É impressionante, não tem igual. Como é que é? Descreve para mim. O torcedor faz o time jogar melhor mesmo? Faz. Você entra com uma motivação, no vestiário você está com uma motivação e quando você pisa no gramado, a torcida faz com que tudo isso muda, e muda muito para um lado positivo. Eles conseguem passar uma energia que só quem está lá pode descrever. É muito bom. E o atleta que joga no Corinthians, ele tem que estar sempre bem, porque é uma torcida que apoia os 90 minutos, mas que também sabe cobrar. Vem cá, me conta de onde surge um Sheik na vida. Você nasceu onde? Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu. Um lugar maravilhoso, que eu guardo boas lembranças. Me conta da sua infância. Então... Você já brincava, o teu negócio já era bola na primeira infância ou não? Desde moleque. Sempre gostei de futebol. Tive uma infância muito boa na rua. Em casa foi sempre muito difícil. Por quê? Minha mãe, que cuidava de 3 crianças e trabalhava para sustentar 3 crianças. Meu pai saiu de casa, foi ser feliz com uma outra mulher. Você era muito pequeno? Eu era muito pequenininho, não lembro de muitas coisas. Você chegou depois a ter contato com seu pai ou nunca? Eu busquei algumas vezes e na época eu entendi que não fui muito bem recebido, a família também não cooperava muito, e daí eu já estava na adolescência, já estava buscando meu espaço no futebol, e daí eu optei em seguir a minha vida e deixar ele... Deixar para lá, com a história dele para lá. Sua mãe casou de novo? A minha mãe casou de novo. Tá feliz? Ficou feliz e tudo? Todos nós estamos por ela. São 14 anos já com o meu padrasto. É um cara que é extremamente do bem, que cuida da minha mãe, que tem uma preocupação enorme com ela. É um cara que chegou mesmo para substituir a presença do pai que a gente não teve. Mas o seu talento, quem foi que descobriu? Na época tinha um rapaz do bairro que ele jogava futebol também, ele é conhecido até hoje, é o Cláudio Guadagno. E ele foi jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo também. Ele é meu vizinho. Eu jogava aquelas peladinhas de várzea, final de semana, e ele se interessou, fez o convite, né, porque ele jogava no São Paulo. E daí eu vim fazer um teste no São Paulo, com 436 crianças. E? Só eu passei. Ah, não acredito. É mesmo? Graças a Deus, né? Poxa. Só eu passei. Só você passou. E você ficou quanto tempo no São Paulo? Fiquei 5 anos no São Paulo. Fiz toda a minha base, me profissionalizei e depois fui vendido para um clube japonês. Pois é, cara. Eu tava morrendo de curiosidade. Você fala japonês? Porque você morou lá 5 anos. 5 anos e 8 meses. Você fala? Eu falo um pouco. É? Você teve uma namorada japonesa? Não. Era diferente jogar futebol no Japão? O profissionalismo lá é diferente do profissionalismo do Brasil. Lá é tudo muito certinho.
o japonês é um povo muito educado, e ele é educado para tudo, principalmente para o esporte. E lá eu aprendi muito com isso. Eu acho que o futebol brasileiro, ou o resto do futebol, é diferente do futebol japonês, que é um futebol que a cada ano vem crescendo. Tecnicamente eles são inferiores ao nosso futebol, por exemplo, mas eles são taticamente muito mais obedientes do que o brasileiro, por exemplo. Atrapalhou você no começo? Porque nós temos uma manha, é isso? Que chegar lá não funciona. Porque não, é outra cultura, é uma cultura completamente diferente, até mesmo no esporte. A nossa malandragem que a gente usa aqui no futebol, lá não existe. E a gente não consegue enganar também. Você virou um herói para o futebol de lá. Eu sou muito querido. Muito querido. Você tinha lazer de que tipo lá? Então, na época eu era casado e... Com brasileira? Com uma brasileira. Ela foi com você para lá? Ela foi. Você casou muito moço. Eu dei mole, né? Quantos anos? Eu casei com 22. Que é muito comum acontecer com um jogador que vai embora para o exterior e para não ficar sozinho, aí casa tal. E esse casamento, com raras exceções, vai ser revisto mais para frente, quando você fica mais maduro. Pois é, eu não consegui conhecer a mãe dos meus filhos direito. Eu vim de férias para o Brasil e eu conheci nas minhas férias e fiquei 20 dias com ela, me apaixonei. É bom, mas me isso também é bom. E daí eu queria, porque queria estar perto, estar próximo, e daí tinha distância. Enfim, daí eu fui pedir a mão do pai, noivado, em seguida já em casamento. Nós fizemos um noivado que nem os pais delas e nem os meus se conheciam. E, enfim, foi uma confusão danada, mas deu tudo certo. Nós fomos morar juntos e nos casamos. Vocês tiveram quantos filhos? 2. 2 filhos. Maravilhosos. E tudo lá no Japão? O Emerson no Japão e o Henri no Brasil. De volta ao Brasil. De volta. Você então não foi direto do Japão para o Catar? Fui direto para o Catar. Espera aí, tem muito para falar, eu tenho que fazer um intervalo aqui. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com Emerson, o Sheik corintiano. Nós voltamos em seguida. Até já. De frente com o corintiano Emerson, que tá lá todo dançante no YouTube fazendo o Harlem Shake, só que esse shake com seu nome, né? Pois é, foi uma brincadeira que deu super certo, assim, foi ideia do Júlio César, o goleiro, e ninguém estava muito levando a fé, a vontade de fazer, mas foi bem bacana, porque foi descontraído, a gente não imaginou que no dia seguinte tinha quase 1 milhão de acessos, né? E o ambiente é muito bom, é muito divertido. Lá vocês não têm atritos nesses bastidores do futebol corintiano? Não, porque o grupo realmente é muito bom e tem o Tite como comandante que não permite que nada disso aconteça. Ele consegue fazer com que a amizade... Ele na pré-eleição dele, ele fala muito da amizade nossa, dos atletas, né? E ele tem uma participação importante nesse convívio nosso, nesse nosso dia a dia. Ele não permite que nada de errado aconteça. Voltando, lá para longe. Você fala japonês, então? Fala um pouquinho. O que você fazia lá no lazer? No lazer, eu ia para shopping. Eu já não podia andar muito também, porque eu já era conhecido, não podia estar em todos os lugares. Eu tinha vergonha na época, não sabia lidar com essa situação.
das pessoas gostarem do meu trabalho, e automaticamente da minha pessoa. Então eu tinha dificuldade de receber o carinho das pessoas. Então shopping, cinema, que daí também eu podia aprender o japonês, né, a conversação. Então eu sempre ia. E já era casado também, daí o lazer era mais restaurante, família, essas coisas. Aí você vai pro Catar. Sim. Como é que chamava o clube mesmo? Al Saad, Não, o do Japão era da Urawa Reds, Diamond. Red Diamonds. Yes. Aí você vai pro Catar e você se naturalizou. Você é catari, é isso? É isso? É isso, Catari. Sim, recebi uma proposta. Eu já estava no Japão há muitos anos, não queria sair. Mas aí recebi a proposta. Daí, família. Os donos do petróleo mesmo. Eu recebi uma proposta do dono do país mesmo. E daí a gente começa a lembrar da carreira, que é curta, que depois tem mais 30 anos para poder viver, que tudo isso passa. E eu sempre tive muita consciência disso. E daí conversei na época com a mãe das crianças, que, não, vamos embora, vamos trabalhar. E daí eu fui para lá. E daí, felizmente, eu caí numa equipe muito boa, com um treinador muito bom. E daí conseguimos ganhar tudo que disputamos. Tudo eu vi mesmo. Eu Ganhamos estudando a tudo. seu respeito, vi que você ganhou tudo. Eu tenho muita sorte. E aí o pessoal te idolatra lá. Eu sou muito querido. Aí veio a proposta para naturalizar. E Para que você eu então pudesse jogar pela seleção local. Ah, E daí eu naturalizei. E no meu primeiro jogo, foi em 2010 pela seleção, eu joguei, foi um jogo, foi pelas eliminatórias para a Copa de 2010, acho que foi, enfim, sei. E daí a FIFA proibiu que eu jogasse pela seleção do Catar, porque eu já tinha jogado na base da seleção brasileira. mas aí ficou uma situação esdrúxula. Ficou muito, ficou... Por que você não joga, não conseguiu jogar lá? É isso? Sim. E você não pode jogar na seleção do Brasil? Então, por conta disso, eu cancelei o meu contrato e voltei para o Brasil. E na minha cabeça, se eu não posso jogar lá, onde que eu vou poder jogar? No Brasil. No Brasil. Tive minha passagem pelo Flamengo, pelo Fluminense, voltei para Dubai, aí já os Emirados. Voltei agora e por conta dos títulos e das boas apresentações, eu comecei a sonhar, por que não? E daí veio a péssima notícia de que eu não poderia participar, porque a FIFA, ela entende que não, que eu tenho que jogar pela seleção do Catar. Do Catar. Ficou muito confuso. E isso é irreversível. Eu vou falar, sei se é ignorância minha mesmo. É irreversível essa sua naturalização? Seria ofensivo? Eu não sei, que situação é essa? Eu acho que em jogar pela seleção brasileira, não impede de eu ser catari. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter a dupla e poder jogar na seleção brasileira. O que não poderia é a FIFA, uma vez me proibir de jogar na seleção do Catar. E aí não te admitir na brasileira. Bom, Onde que eu jogo? o que tem? Advogado cuidando disso ou não? Tem o escritório do meu empresário, o pessoal correndo atrás, mas aí tá um pouco devagar por conta da idade, né? E, se fosse uma outra época, a gente ia chegar um pouco mais forte, mas ficou confuso. A FIFA se enrolou um pouco. Bom, eu acho que você desiste muito fácil. Não tem gente convocada que está na sua faixa? Não. O Kaká já andou convocado. Sim, mas o Kaká ele é 80, o Kaká é 2 anos mais jovem, né? Até poderia. Eu acho também que a idade não muda absolutamente nada. Mas aqui no Brasil a gente tem uma regrinha de que... E tem o lance da renovação, e a seleção está buscando novos atletas. Aí já pensando na Copa, ou seja, não sei. Você se dá bem com o Filipão? Acho que sim, acho que sim. Pediu a minha contratação uma época e eu acho que gosta, sim, do meu futebol.
E depois acabei não indo, na época ele estava no Palmeiras, acabei não indo, fui pro Corinthians. E acabamos nos encontrando num jogo do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Palmeiras. Teve um lance. Qual era o lance? Teve um lance na partida e ele achou que eu entrei forte no atleta. E você entrou? Eu entrei. Então vamos. E daí ele fez um comentário, eu não gostei, mas também nunca se tornou público isso. Fora isso, nada demais, acho que... Você disse uma coisa que me deixou muito impressionada. Você disse assim, pressão é dormir com barulho de tiros, rezando para não ser atingido por uma bala perdida. Você disse essa frase ironizando, vamos dizer assim, a pressão de jogar lá na Bombonera contra a torcida do Boca Juniors. Essa infância que você dizia que fora de casa era legal, dentro não era tanto, teve isso também, não teve? Eu fui parar aí, minha cabeça funciona mais ou menos assim. Você estava falando que houve comentários. Você não é um cara que leva desaforo para casa. Você discute, não discute. Você diz coisas, não diz coisas. Eu tenho uma personalidade fortíssima. Bom, então eu imagino se essa personalidade também não foi forjada num ambiente em que a violência era uma constante, não era? Diária. Diária. Era tudo muito difícil. Nossa, começa por onde? Tiroteio atrás de casa, os caras fumando, cheirando no quintal de casa. E quando matavam alguém, jogavam atrás de casa também. Por que atrás da sua casa? Por quê? Em que lugar Porque você estava? eu morava num lugar muito feio. A minha mãe invadiu um terreno junto com a minha irmã e ali elas construíram um barraquinho. Era o lugar que a gente tinha para morar. E era o lugar que os caras vendiam as drogas e acertavam as contas, ou seja, era o único lugar que a gente não podia estar. Entendi. E tudo isso acontecia. Era difícil sair de casa. Eles conheciam, mas qualquer briga, qualquer tiroteio, sei lá, qualquer coisa desse mundo que aconteceu passando poderia ser pior. Às vezes a gente estava dormindo, era acordado com bala, gente correndo pelo quintal. Você teve amigos que deram para o futebol ou para o crime? Eu tive muitos que optaram em seguir o outro caminho e que já não estão mais aqui. Morreram? Sim. Alguns que estão, mas não estão numa boa, foragidos, presos, e, enfim, envolvidos com a criminalidade. Nova Iguaçu não faz mais parte da sua realidade? Faz. Você volta lá? Faz, volta. Eu tenho uma escola lá. Você botou 100 mil reais e construiu uma escola para crianças carentes. Foi isso? Sim. Achei uma beleza isso. Eu tenho uma escola também que é minha irmã que cuida. O bairro estava precisando de uma escola, as crianças estavam muito carentes de uma boa educação. E daí nós montamos uma escola. A minha ideia nunca é abandonar Nova Iguaçu. Eu quero, quando parar de jogar futebol, eu quero fazer alguma coisa, algum projeto bacana no bairro, para que essas crianças de hoje não passem o que eu passei. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho ideia de ajudar de alguma maneira, mesmo que seja pouquinho. É importante para você essa ligação com as suas raízes, é isso ou não? Mais do que... Porque você tem crianças para ajudar em qualquer parte do Brasil. Sim. Mas é Nova Iguaçu porque... O que representa essa cidade? Vamos dizer, esta volta... Você vai virar um herói na sua cidade. Sim. Tem uma coisa a ver aí? Tem. Eu não... A princípio, eu não vou poder fazer por todo mundo. Eu tenho que começar. E o meu início eu quero que seja no lugar que eu nasci, que eu fui criado, que eu conheço todo mundo e que eu sei das dificuldades que tem, sei aonde colocar, sei aonde correr, sei a quem pedir. Então eu quero começar em Nova Iguaçu. Se porventura, Papai do Céu, se agradar e a coisa crescer, tenho certeza que todos ficarão bem felizes. Mas a ideia é iniciar em Nova Iguaçu. Você no Catar falava que idioma? No Catar eu falava inglês bem
mas falava inglês bem... Porque O inglês que quebrava um galho. Quebra bem galho. Eu optei em aprender o japonês, abrir mão do inglês, exatamente porque Você gostou tanto que você achou que ia viver o resto da sua vida lá, é isso mesmo? Sim. É mesmo? Eu sou fascinado pelo povo japonês, eu tenho uma admiração absurda. Enche meus olhos, tipo, de lágrimas falar deles, porque é um povo muito diferente. A educação que esse povo tem, eu gostaria muito que o nosso país, o nosso povo Tivesse a chance de ter. Quantas tatuagens você tem no Eu corpo? tenho 1, 3, 4. Você pode fazer assim para eu ler? Amor, Henry, Meu filho, mais novo. o mais novo, e o Emerson Filho na perna, e paz. E agora você parou? Ou vai fazer mais? Dizem que esse é um processo que iniciado não para mais. Não, eu estou satisfeito com as minhas, bem feliz. Você é um metrosexual? Fala! Isso aí, Você é? Tem um guarda-roupa imenso? muito. É? Do que é que você gosta mesmo? Do que eu gosto mesmo? Eu gosto de tudo um pouquinho. Eu acho que... Eu acho que quando não passa do limite, tá bom, tá de bom tamanho. E você é muito perfumado também. É minha pele. É a sua pele ajudada com o bom do perfume. Ele se trata muito bem. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com Emerson. Nós voltamos já já. O Shake. De frente com Gabi. De volta de frente com Emerson Shake. Shake você ganhou de apelido aqui no Brasil. Ganhei no Brasil. Depois que você voltou do Catar. Sim, É isso? Sim. No Rio. no Rio. Você já se arrumou uma confusão lá quando você sai do Flamengo, vai pro Fluminense e canta um hino do Flamengo, ou uma música que citava o Flamengo dentro do ônibus do Flu, é isso? Foi exatamente... Mas foi uma provocação ou foi sem querer? Não foi uma provocação e isso acontece muito, em todos os clubes acontece isso. Acho que os atletas que certamente vão estar vendo a entrevista sabem que isso acontece. Cantar música de outro clube, brincar com jogador de outro clube, isso é uma coisa que acontece. Quebrar porta em hotel. É sem maldade. Não teve... Essa parte não existiu. Essa parte É não existiu. mentira? É mentira. Essa notícia que eu li é mentira? É muita mentira. Bom, então eu emendo e pergunto para você, qual é a sua relação com a mídia especializada? A imprensa esportiva. Como é que você se relaciona com ela? E, aliás, você como vê os comentaristas que foram jogadores? São bons comentaristas? Entendem mesmo de futebol, olhando de fora? Acho que sim. Eu tenho uma admiração absurda por todos que estão, porque eles são coerentes em tudo que falam. E falam, é lógico que eles estão ali para dar a sua opinião. Eles saem de casa para dar a própria opinião. Mas eles leem a partida e falam exatamente o que está acontecendo. E não vejo ninguém que saia do normal. Acho que todo mundo que está trabalhando está seguindo uma linha bacana. O meu relacionamento com a imprensa esportiva eu acho que é bacana. Eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. Eu só não gosto da perseguição. E você é muito perseguido? Eu acho que sou um pouco. Quando você fala perseguição, é perseguição no que escrevem ou perseguição atrás de você? As duas coisas. Ah, é? As duas coisas. Mais no que escrevem. Eu acho que hoje, o jogador que antigamente era normal, que a galera chamava de bad boy, que não é o meu caso, eu não me considero um bad boy, e hoje já não tem mais esses jogadores que antigamente brigavam, que faziam um monte de coisas, hoje não tem. Os clubes não aceitam mais. E eu sou o cara que eu falo o que penso. Eu acho que esse é o grande problema. Tem gente que... E existe a perseguição também. O bad boy virou o cara que fala o que pensa. Você diria isso? Sim. Então você está dizendo que todo mundo está um pouco cordeiro, abaixa a cabeça. Você está falando isso também? Eu acho que a alegria do futebol, do nosso futebol, é exatamente essas brincadeiras que é a gozação de um clube com outro, não desrespeitando a instituição,
tampouco nenhum profissional. Mas é brincadeira, de que perdeu, e daí joga uma piadinha. Eu acho que isso é bacana, de uma maneira que não ofenda. E hoje em dia, quando há uma brincadeira, eu sou um cara que brinco muito. Quando o rival perde, eu vou lá e faço uma brincadeirinha. Sim, você andou comprando uma briga com quem? Peraí, eu tenho aqui. Léo, lateral esquerdo do Santos. Foi no Twitter o negócio, foi isso? Foi, mas daí, nesse caso, o próprio Léo, ele teve a grandeza de reconhecer que ele realmente errou. Como é que foi isso? Foi no dia que o Corinthians viajou para o Japão, a torcida do Corinthians fez uma enorme festa no aeroporto internacional e passou um pouquinho dos limites. Mas eu achei que cabe à polícia, os responsáveis, enfim, organizar tudo isso, porque sabia que o Corinthians estava viajando e que uma grande multidão iria ao aeroporto para poder desejar boa sorte, enfim, passar uma energia boa. E o Léo, que não tem absolutamente nada a ver com o clube, com o torcedor, ele acabou desrespeitando ali não só o Corinthians, mas como o pai, a mãe, a criança, o idoso. E ele acho que acabou também esquecendo que por trás de uma camisa de futebol existe um pai de família, um cara que trabalha e que chega em casa e tem que educar seus filhos. Eu acho que naquele momento ele perdeu a razão. O que você me fala da situação dos torcedores na questão da Bolívia? O menino que morreu, ele tem a idade do meu filho mais velho e ele tem o nome do meu filho mais velho. E a história do menino, a ida dele ao estádio, eu li tudo, enfim, me interessei mesmo. Assim, foi muito triste. Ontem mesmo o Tite falou que se ele pudesse apagar um jogo da carreira dele, Ele enquanto apagaria atleta, aquele. e eu acho que o sentimento de todos os jogadores, comissão técnica, diretoria e de alguns torcedores. Eu acho que quem fez foi muito infeliz no que fez e é difícil falar porque eu ainda jogo no clube, eu ainda sou da instituição, então é difícil falar porque posso ser interpretado de uma maneira errada. Mas eu sei que dos 33 milhões de torcedores que torcem pelo Corinthians, a maioria são torcedores mesmo, que vão ao estádio para apoiar, não para matar. E nesse caso, acho que tem que identificar o culpado, se realmente for culpado, pagar pelo que fez. Porque a situação está meio mal parada lá, né? Ainda são vários detidos, não é isso? Presos mesmo, e está tudo um pouco atrapalhado, não é? Sim, parece que são 12, né? E parece que tem gente que nem tem nada a ver. A gente acaba sabendo de coisas por estar lá no Corinthians. Parece que tem pessoas lá que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Nem no lugar estava, foi pego, enfim. A situação é muito delicada. Fico pensando na família, né, dos mesmos aqui no... Horrível, tudo horrível, tudo horrível. A família do menino que morreu é um horror. Não, e fora o povo que nos recebeu de uma maneira tão bonita, tão calorosa, foi muito triste. Emerson, vou tocar num assunto que você não gosta mais que toquem, mas eu vou tocar. Seu nome de batismo, afinal, é Márcio Emerson Passos ou Márcio Passos de Albuquerque? Márcio Passos de Albuquerque. Mas por que você tem duas certidões de nascimento? Numa você nasceu em 78, na outra em 81, e dizem que foi um gato que vocês fizeram para você poder jogar um tempo ainda no juvenil. Pois é, quando eu saí de Nova Iguaçu, isso acontece muito para quem está iniciando a carreira e eu não tenho problema nenhum em falar isso, falo de boa. Inclusive eu gosto de falar para que os pais hoje não repitam o erro que os meus cometeram na época. Sempre tem um querendo ajudar, sempre tem o bonzinho. E nem sempre você precisa do bonzinho. Você precisa de uma oportunidade, agarra, trabalha, busca, acredita, e daí papai do céu querendo, você chega. No meu caso apareceu um bonzinho.
E a minha infância era muito difícil. Hoje eu tenho 34 anos e eu penso diferente daquela época que eu tinha 13, 14 anos. Hoje em dia eu não faria, não permitiria. Na época permiti, eu sabia de tudo, porque era uma oportunidade que eu estava vendo de poder, não ser um jogador famoso e tampouco rico. Eu queria um lugar para poder morar, um lugar para poder comer. E eu sabia que isso ia encontrar num clube. E eu vim para um clube muito grande na época, e é ainda o São Paulo. E tudo isso que eu imaginava aconteceu. Só que ao chegar no São Paulo, eu percebi que já não precisava mais daquilo, só que já estava feito. E daí eu continuei. E continuei, e a minha mãe pedia para que eu voltasse, porque eu não tinha coragem, porque tinha medo do que poderia acontecer. Fui levando, até uma época que não deu mais. E estourou a história. Quando foi? Foi no Japão, antes de eu ir para o Catar. Foi na minha negociação Sua transferência. Na minha transferência. E aí? E aí que eu já tinha juntado uma graninha e daí um rapaz que cuidava das minhas coisas no Japão, ele descobriu, ele começou a me ameaçar, ou me dá isso, ou eu conto. Fazer chantagem. Muita chantagem, daí eu não aceitei e ele entregou tudo para a polícia. Foi assim? Foi. E aí como é que se deu na polícia? Como é que ficou? Qual é o final dessa história? Então, aí eu vim de férias para o Brasil, e eu tinha um período para poder ficar no Brasil, mas ele já tinha entregado tudo para os agentes, enfim. E eu tinha um período para ficar no Brasil de férias, era uma semana, e eu poderia ir à polícia, me entregar, dizer que realmente eu fiz, não aconteceria nada, e regularizar, retificar todos os meus documentos. Não aconteceu isso, eu fui embarcar, achando que mais uma vez poderia ir embora e, enfim, continuar a minha vida, e a polícia me prendeu. Foi horrível. Estava com meus filhos. Foi muito triste. E o que deu com a sua identidade? Então, o que você ficou agora? Daí eu fui preso. Para poder sair eu tive que pagar fiança, e daí tive que pegar minha certidão, essa do Márcio Passos de Albuquerque, e fazer todos os meus documentos novamente. De novo. E hoje é Márcio Passos de Albuquerque, porém é o Emerson. Ninguém me chama, todo mundo me chama de Emerson. De Emerson. E a história do que você tinha uma complicação braba foi com o Ministério Público. Ainda é? Ainda é. Você está sendo acusado de lavagem de dinheiro e contrabando. Lavagem de dinheiro eu não estou sendo acusado mais, agora eu estou sendo acusado de contrabando. Foi por causa da questão do carro? Do carro, Você estava sonegando imposto, é isso? Diminuindo o valor do carro? Ou teve uma transação de compra, descompra, compra... Uma confusão desse tipo. Eu quero só colocar que eu não fiz nada de errado enquanto era criança, na época que eu poderia fazer. Então, sempre que eu vou contar essa história, eu prefiro ir lá atrás e dizer que não é possível que depois de tudo que eu conquistei, eu fosse me envolver com uma coisa tão feia dessa. Eu comprei 2 carros na porta da minha casa, com uma pessoa que era muito amigo, que vivia e convivia comigo, com minha família, com meus filhos, diariamente. Eu comprei os carros com essa pessoa. E os carros, eu não sabia, entrou ilegalmente no Brasil. Não tem nada a ver com o valor do carro. O valor do carro foi pago de acordo com o modelo do carro. O problema é que o carro entrou no Brasil de uma maneira errada. E agora, como é que está essa situação? E agora eu estou sendo acusado de... Não só eu, né? Porque o meu nome é o que está bombando. Mas tem muito mais gente. Foram mais de 100 carros apreendidos e com a mesma situação. Pessoas que comprou o carro de boa fé, sem saber de nada, e acabou... Inclusive, quando aconteceu a operação da polícia, eu já tinha vendido os carros há 6 meses antes, a data que a polícia prendeu os carros. Só que um dos carros estava no meu nome ainda, que o menino não passou. Estou dando esse problema todo. Bom, eu, por mim, estou satisfeita com a sua resposta. Quer dizer, não sei o final dela, mas eu estou satisfeita. Então, a tua história é que você fica no Corinthians até
quando você acha que você se aposenta? Não sei, se eu continuar correndo igual eu corri ontem... Metido, exibido? Não, brincadeira. Qual foi o primeiro grande presente que você deu para sua mãe quando você fez a sua primeira grana considerável? Na verdade, não foi um presente, foi exatamente a grana. Eu ganhei R$500 na época que eu jogava no Rival, no São Paulo. Eu cheguei em casa ainda nesse barraquinho de madeira e chamei minha mãe e minha irmã na cama. Eu peguei um ônibus de São Paulo para o Rio, o dinheiro estava todo na cueca. E eu cheguei em casa e comecei a jogar dinheiro. Brincando na cama, a gente tá rico e tal. Foi o presente que eu dei todo o dinheiro para minha mãe. Bom, depois que você começou a poder comprar Porsches, como a que você veio aqui hoje, a BMW e aqueles da confusão tal, você deu o que para ela? Então, minha mãe, ela mora num lugar muito bacana. Eu presenteei minha mãe há 3 anos atrás com uma casa que é muito legal, de frente para a praia. Ela tem um carrinho muito bacana também. E eu acho que por tudo que ela fez por nós, ainda é pouco. E fora o amor, que esse sim não tem preço. Olha, termina aqui mais um bloco de frente com Emerson, nosso shake. Voltamos daqui a pouquinho, até já. De frente com Gabi. De volta para a última parte do programa de frente com Emerson Shake. Bate-bola, jogo rápido. A melhor torcida, Corinthians, um ídolo, Zico, um jogador exemplar. Kaká, Dinheiro é... conquista do trabalho. Entre o Rio e São Paulo eu fico com... São Paulo. Mas tá rindo por quê? É porque eu gostava tanto do Rio, agora eu sou tão apaixonado por São Paulo. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Sei lá, lugar que eu amo, que eu amo. Um sonho. Poder fazer algo de especial para as crianças do Brasil. O maior medo. Perder meus filhos. Você tem contato com eles? Sim. Sempre? Depois da separação, eles vêm, Não saí de casa. Eles ficam aqui, Muito. ficam com você e tal. Família. Base de tudo. As mulheres... Deliciosas. Não estão fazendo falta? Não estão em falta, não, errei. Não estão em falta? Não, felizmente não. Brasil. O melhor lugar do mundo. A Copa nossa, parecida com a construção da Copa que você presenciou quando estava lá, Brasil, Japão, Coreia? Não, muito diferente. Por quê? Porque lá todos os prazos, todas as datas que deram foram cumpridas e aqui no Brasil já muitas coisas em atraso, mas a gente continua acreditando, mas bem diferente do que foi lá. E Emerson por Emerson? Um cara feliz, acima de tudo, responsável, paizão, muito paizão e que curte muito o trabalho, adora sair e se divertir. Baladeiro? Baladeiro não sou, mas eu gosto sempre de estar perto de gente bacana e gente bonita. O seu maior defeito é? Eu sou muito verdadeiro, odeio esse lance de mentira. Ou seja, você fala Falo, demais, por vezes. eu falo a verdade. Ok. Obrigada pela Imagina. entrevista, querido. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.